Em todo o mundo e ao longo da história, as religiões tentaram resolver o mistério de como o universo foi criado, embora os deuses e deusas que as pessoas adoravam pudessem ser responsáveis por diferentes mundos. Como esses mundos e seus deuses surgiram era uma questão intrigante. Na mitologia grega, esse conceito é bem claro, e os mitos contam como o primeiro deus, chamado de Caos, surgiu e criou o universo. Caos fazia parte de um grupo de deuses chamado de deuses primordiais. Os deuses primordiais foram considerados os primeiros a existir. A maioria das pessoas acreditava que o primeiro deles surgiu espontaneamente e então deu origem aos outros. Os deuses primordiais eram poderes elementais. A maioria das versões da cosmologia grega começa com o caos. Geralmente descrito como feminino, o caos era a mistura de uma massa elemental que existia antes de qualquer coisa. De acordo com as lendas, os primeiros deuses primordiais surgiram desse espaço caótico. O caos continha os primeiros elementos a partir dos quais toda a criação começaria. Essa visão do caos só existiu na mitologia posterior, no entanto. A palavra caos em grego significa abismo. Não foi originalmente aplicado a uma massa obscura, mas a um espaço vazio. Na cosmologia anterior, o caos não era a primeira parte de toda a criação. Ele era o deus primordial da baixa atmosfera. Seu domínio era o ar que circundava o mundo dos vivos, uma vez que esse mundo foi criado. Ela representava tanto o elemento visível do ar quanto as névoas e nevoeiros mais densos que às vezes o enchiam. Como o primeiro deus elemental do ar, Caos foi o pai de todos os deuses do ar e da névoa que vieram depois dele. Versões posteriores da cosmologia expandiram esse papel para fazer do Caos o progenitor de todos os deuses primordiais. O nome ainda foi aplicado ao ar, no entanto. Quando se dizia que o Caos era a origem dos deuses primordiais, se acreditava que outros emergiam dele. O primeiro deles foi Cronos. Antes que o deus do tempo existisse, não havia progressão ou movimento possível. O vazio que veio antes da criação foi eterno e momentâneo. Assim que Cronos surgiu, a progressão do tempo poderia começar. De acordo com alguns relatos, quando apenas Cronos existia, não havia ordem ou estrutura para o tempo. Seu curso era errático e imprevisível. De acordo com alguns mitos, outro ser primordial surgiu mais ou menos na mesma época que Cronos. Esse ser era Ananke. Ananke representava o inevitável, compulsão e a necessidade. Ananke e Cronos se juntaram, e a ordem foi trazida ao universo. O tempo começou a progredir em um ritmo ordenado, previsível e passou a manter um curso consistente, que não saltava para frente ou voltava atrás em si mesmo. Enquanto os deuses primordiais eram incorpóreos, Cronos e Ananke às vezes eram descritos como seres semelhantes a cobras. Seus corpos se contorciam, circundando toda a criação e em constante movimento. Os deuses primordiais mais conhecidos foram os primeiros a ter uma presença física. Gaia é frequentemente chamada de Mãe Terra. Como a titã primordial do mundo, ela era a mãe de todas as coisas vivas que passaram a habitá-lo. Gaia também foi um dos únicos seres primordiais a ser rotineiramente mostrada como uma forma antropomórfica e uma personalidade distinta. Ela apareceu na arte como uma figura feminina emergindo do chão. Embora ela nunca tenha estado totalmente separada da Terra, ela poderia ser mostrada de uma forma mais compreensível. Gaia também apareceu com destaque em muitos mitos. Ela foi retratada como uma figura materna protetora que iria longe, incluindo a violência para proteger seus filhos. O primeiro filho de Gaia emergiu de seu ser logo depois que ela foi formada. Este era Urano, o deus dos céus, que se tornou seu consorte. Juntos, Urano e Gaia se tornaram os pais dos titãs, dos primeiros ciclopes e dos hecatônquiros. Esses foram os primeiros seres a nascer da união entre dois outros seres, ao invés de emergir espontaneamente dos elementos. Urano, entretanto, não era um bom pai para seus filhos. Ele desprezava os ciclopes e os hecatônquiros por suas aparências monstruosas e os aprisionou no único lugar que Gaia não poderia alcançá-los. Abaixo da extensão plana de Gaia, outro ser primordial havia tomado forma. Este era o Tártaro, o Fosso. O Tártaro era um lugar desolador e brutal. Enquanto Gaia era um lugar de vida, o Tártaro era um reino de morte. O poço se curvou sob Gaia em um semicírculo.
Enquanto eles se encontravam em seus limites, não havia maneira de Gaia ver o Tártaro, porque ele estava abaixo de sua superfície. Urano trancou seus 6 filhos nas profundezas do Tártaro, dando preferência aos titãs mais atraentes. Isso enfureceu Gaia, e dessa forma, ela pediu a seus filhos que a ajudassem a proteger seus irmãos. Quando os titãs se rebelaram contra Urano, eles o mantiveram no alto para que ele não pudesse mais tocar em Gaia. Com isso, os céus se tornaram uma cúpula acima da Terra, espelhando a curva do Tártaro e tornando o mundo físico uma esfera completa. Vários dos deuses primordiais representavam os diferentes tipos de elementos. O principal deles era Oceano, que nascera de Gaia. Embora seu nome tenha sido posteriormente aplicado às maiores massas de água salgada do mundo, os gregos acreditavam que Oceano era um deus da água doce. Oceano era um vasto rio que circundava inteiramente o perímetro de Gaia. Ele estava no limite do mundo físico, onde Gaia, Urano e Tártaro se encontravam em suas bordas. Oceano às vezes era antropomorfizado como um homem chifrudo com cauda de serpente marinha ou peixe. Esta representação provavelmente foi tirada de um deus marinho mais antigo, pré-grego. Oceano foi a origem de toda a água doce do mundo. Rios, nascentes e até nuvens de chuva estavam diretamente ligados a ele. Essas águas nasceram da parceira de Oceano, Tétis. Enquanto Oceano representava a própria água, Tétis era a deusa do seu fluxo e movimento contínuos. Rios e nascentes tiveram sua origem em Oceano, mas elas se moviam pelo mundo por causa de Tétis. Os rios e outros tipos de água que vieram de Oceano e Tétis foram personificados como deuses e deusas. As ninfas oceânicas e os deuses do rio eram seus filhos na forma antropomorfizada. Por representar o fluxo do líquido, Tétis também assumiu funções como uma deusa-mãe mais geral. Seu fluxo primordial também era o poder por trás do sangue menstrual, do leite materno e de outras características fluídas na maternidade. Enquanto Oceano foi a origem da água doce, Ponto foi o deus primordial da água salgada. Ele era o deus do mar. Sua parceira era Thalassa, a representação primordial da superfície do mar. Juntos, eles eram os pais da vida marinha. Algumas versões da cosmologia grega afirmavam que nem Oceano e nem Ponto foram as primeiras formas aquáticas. Em vez disso, eles nomearam Hidros como a forma primordial de toda a água. 2 dos deuses primordiais mais prolíficos foram Erebus e Nix. Nix nasceu diretamente do caos. Ela era a deusa da noite e logo foi seguida por Erebus, o deus das trevas. Os dois se tornaram consortes e companheiros íntimos. Os primeiros filhos de Nix e Erebus foram ironicamente deuses primordiais da luz. Éter era o deus da atmosfera superior. Ele era o azul brilhante que fazia o espaço entre a terra e os céus brilharem com luz. Sua irmã Hêmera era a deusa do dia. Nix e sua filha cruzavam a extensão do éter em um ciclo constante. Quando Nix trazia a noite para a terra, ela puxava as névoas escuras de Erebus com ela, mas quando Hêmera chegava pela manhã, ela bania os dois e permitia que éter brilhasse. Como caos e éter, Erebus era um tipo de ar. Suas brunhas tinham sua própria região, assim como caos e éter habitavam as camadas da atmosfera. Em alguns mitos, Erebus foi encontrado além do oceano, nas extremidades da criação. Outros disseram que ele se retirava para o Tártaro durante o dia e o enchia de névoa escura. Depois que seus filhos primordiais foram criados, Erebus e Nix tiveram muitos filhos com formas físicas. Praticamente qualquer coisa associada à noite, segredo ou escuridão foi dito por pelo menos uma fonte como tendo nascido de Nix. Frequentemente eram deuses que podiam ser vistos como ameaçadores. Os destinos, personificações da morte e as fúrias eram às vezes considerados seus filhos. Embora Nix e Erebus fossem responsáveis pela criação de muitos deuses e deusas que as pessoas temiam, eles não eram pais de monstros. Noite e escuridão não eram influências malignas, mas parte da ordem natural da criação. Algumas fontes afirmam que um deus frequentemente considerado o mais jovem foi, na verdade, um dos primeiros deuses primordiais. Em muitas versões da mitologia grega, Eros era o mais jovem dos olimpianos. Ele era filho de Afrodite e foi descrito como deus travesso e infantil. Logicamente, entretanto, havia um problema com Eros ser tão jovem. Como deus do amor, Eros foi responsável por fazer homens e mulheres sexualmente atraídos um pelo outro.
Sem sua influência, nenhum dos deuses teria se acasalado antes do seu nascimento. Até mesmo seu próprio nascimento teria sido impossível. A maioria das pessoas acreditava que ele era produto do caso de Afrodite com Ares, o que nunca teria acontecido se o amor ainda não existisse. Para que a reprodução tivesse começado, Eros precisaria ter nascido antes de qualquer um dos deuses primordiais formarem pares. Isso significava que, no mínimo, ele teria que ser mais velho que os titãs, Hera e os deuses do rio. Algumas pessoas, portanto, acreditavam que Eros foi um dos primeiros deuses primordiais. Ele surgiu no início da criação, diretamente do caos, ou como um filho de Nix, nascido espontaneamente. Para reconciliar as duas crenças, alguns afirmaram que Eros havia nascido 2 vezes. Ele foi destruído quando Urano perdeu o poder, mas sua essência estava contida e renasceu de Afrodite. Para distinguir entre as duas encarnações do deus do amor, o Eros primordial às vezes era chamado de Eros protógonos. Em alguns cultos misteriosos, ele era conhecido como Fanes. A história de Fanes apresentou uma narrativa da criação muito diferente da maioria das religiões tradicionais da época. Em vez do caos, alguns iniciados do culto acreditavam que a criação havia começado com um ovo de prata. O ovo primordial continha todos os elementos necessários para colocar o universo em ordem. Fanes nasceu desse ovo e começou a reunir os elementos ao seu redor em formas primordiais. Isso o tornava o Deus Criador original, enquanto a cosmologia grega mais tradicional afirmava que os deuses primordiais surgiam de forma mais espontânea. Essa história de Fanes e o ovo provavelmente foi tirada de influências estrangeiras, notadamente muito similar à história da criação egípcia. No entanto, essa lenda foi usada na Grécia Antiga para elevar o status de Eros e explicar as contradições em torno do seu nascimento. A mitologia grega é marcada de muitas maneiras pela ideia de progressão. Gerações sucessivas de deuses tinham domínios mais especializados e poderes precisos. Como os primeiros deuses, as divindades primordiais representavam amplos aspectos da criação. Seus filhos, netos e gerações posteriores dividiram esses domínios até que representassem lugares, ideias ou poderes muito específicos. Os deuses primordiais foram as forças mais básicas e amplas que constituíram a criação. Deles, todos os outros deuses e todas as formas de vida nasceram. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!